Fala, gente, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz? Que bom, feliz de saber. Tô vindo aí de uma gripe, né? Mas aprove a Deus, está bem. Vamos embora para mais um vídeo. Vamos iniciar mais uma palavra de Deus. E eu desde já agradeço a todos que se encontram no canal, vocês que se inscreveram, curtiram, compartilharam, vocês que comentaram, vocês que fazem parte daquilo que Deus tem feito na minha vida. Sou grato por isso. Se assim não fizeram ainda, por favor, verifique, pois tem ajudado muito naquilo que Deus tem feito por meio daquilo que Ele tem me confiado. Bom, hoje durante o dia eu fiquei conversando com Deus, sabe, no meu íntimo, dentro do meu coração, a respeito de uma passagem que me veio à mente, e eu pedi que Deus viesse esclarecer, pedi para que Deus viesse trazer a luz para o meu entendimento, sabe, uma luz para o meu coração, a fim de que eu pudesse entender aquilo que estava, de certa forma, gerando um certo ar de interrogação dentro de mim, aonde eu precisava entender por que nossas vidas andam em ciclos, né? E eu busquei em Deus a resposta. E Deus, ele veio de uma maneira tão simples, mas de uma maneira tão reveladora, dizendo que tudo na vida passa. Tudo na vida passa. E é necessário que nós passemos por todas as fases, todos os estágios, para que nós venhamos a evoluir, crescer. E isso só é possível se nós entendermos o ciclo da vida que Deus nos emprega. Há uma diferença muito grande de viver de ciclo em ciclo e de ficar preso num ciclo. E é isso que eu fiquei refletindo e pedindo para que Deus ele viesse me revelar se eu estou vivendo de ciclos em ciclos ou se eu estou preso num ciclo. Pois a nossa dúvida é sempre essa, se nós realmente estamos no caminho certo, se realmente nós estamos evoluindo, porque ciclos, ele simboliza estágios, de início, meio e fim. Quando acaba um, entramos em outro, início, meio e fim, a fim de que ciclos, fases maiores, níveis maiores, sejam apresentados a nós, a fim de que nós aprendamos com isso, que seja trazido experiência, a fim de que novas fases se apresentem, a fim de superá-las, a fim de avançarmos. E com isso, chegar no estágio, sabe, de plenitude, de conhecimento espiritual, sabe, uma plenitude daquilo que nos aproxima diante daquele que quer nos apresentar cada vez mais um reino que é eterno. E aqueles que vivem de fases e fases, a fim de evoluir, eles alcançam assim essa plenitude da revelação, do conhecimento e da graça. Enquanto outros vivem presos num ciclo só, como se fosse um círculo, e não sai disso de jeito e maneira nenhuma. E eu fiquei pensando, falei, Deus, aonde eu me encontro? Preso num ciclo? Ou estou indo para o novo? E Deus ele me respondeu que toda a humanidade, todos nós passaremos de ciclos em ciclos. E que por hora eu estou saindo de um ciclo e entrando em outro, por ficar preso muito tempo num ciclo só. E o que me impedia, de avançar para um novo ciclo e ficar muito tempo preso num ciclo só, foram as minhas atitudes, até mesmo as minhas demonstrações de imaturidade espiritual. Foram as minhas demonstrações de quanto eu ainda estava despreparado para avançar. Foram as minhas demonstrações de quanto eu estava praticamente despreparado, até mesmo inapto a conhecer uma nova fase de Deus, uma nova fase do reino de Deus, uma nova fase espiritual. E Deus ele nos deixa preso o tempo que for numa fase, se nós não estivermos prontos.
a fim de conhecer outras. E eu comecei a entender que realmente algumas atitudes minhas me prenderam nessa fase. Atitudes bobas que eu comecei a entender o que eu precisava fazer para que eu pudesse mudar, sabe? Como se tivesse há muito tempo dentro de uma situação que por hora não muda. E por assim ser, eu entendi que o que me impedia de avançar eram as minhas atitudes do velho homem que ainda vinha enraizada, sabe, no meu interior, impedindo com que que a minha evolução ela transparecesse e que me apresentasse um novo universo. E quando eu comecei a entender que eu ainda tinha muitos resquícios do velho homem, eu aprendi de uma maneira prática que isso impedia muito o meu crescimento diante daquele que quer me apresentar cada vez mais um mundo de possibilidades espirituais, das quais são infinitas para aqueles que assim o buscam e o quer, o deseja. E eu, dentro das minhas análises, dentro dos meus diagnósticos, eu comecei a perceber que eu ainda tinha aquele conceito de falar mal de alguém, pré-julgar, sabe? Eu tinha aquele conceito de julgar, aquele conceito de ser arrogante, prepotente, sabe? Conceitos internos que por hora não eram parecidos com característica de Cristo, e isso aí fazia com que a minha vida ainda permanecesse a mesma, por ainda trazer resquícios, raízes, sabe, de algo que não saía da minha estrutura humana. E quando eu tinha esse sentimento de rancor, um mau sentimento pelo próximo, quando eu tinha um pensamento ruim a respeito de alguém, isso aí demonstrava o quanto eu ainda estava impuro, despreparado para avançar. E não só isso, eu comecei a diagnosticar muitas coisas, sabe? E essas coisas das quais foram diagnosticadas pareciam simples, bobeiras, mas são coisas que nos deixam ancorados, sabe? Numa fase, num ciclo que não rompe, que impede que a nossa evolução se apresente, para que nós aprendamos em novas fases, em novos ciclos, coisas que assim Deus quer nos ensinar, mas Deus ele só vai nos ensinar, só vai nos apresentar se passarmos por todas as fases, por todas aquilo que se torna como se fosse algo que me deixasse independência, sabe? Eu era dependente de alguma cura interna, eu era dependente de alguma transformação que pudesse fazer com que eu avançasse. E não é tão simples, não é só você entender e diagnosticar, você tem que permitir que aquilo seja mudado, você tem que permitir que aquilo seja transformado, a fim de que a nossa vida mude, sabe? Na essência, na literalidade. E não é só a teoria. Deus, ele sempre vai requerer de nós o evangelho prático, o evangelho de demonstrações, de atitudes, das quais exigem de nós um comportamento pertinente, condizente com aquilo que foi pregado, com aquilo que é eterno, que são princípios basilares do cristianismo. Eu até contar algo aqui, porque assim, eu tenho um jeito às vezes até um pouco difícil, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que sempre faço por alguém e sempre recebo em troca ingratidão, má interpretação, sabe, coisas das quais me magoam muito por assim esperar em troca aquilo que foi dado, porque o que eu faço, eu não faço querendo nada em troca, eu faço por assim entender que eu dou aquilo que eu tenho,
Eu faço aquilo que eu sinto que é certo, que é bom. E eu me frustro por não receber isso de igual modo, de tal forma. E quando isso acontece, aí vem minha natureza animal, humana, carnal, da qual exige de mim uma atitude, um temperamento, sabe, proporcional ao animal que eu era, o bicho que eu era, o irracional que eu era antes de Deus me encontrar e me resgatar. E isso aí vem de uma maneira que vem para testar se nós estamos aprendendo o princípio da evolução, a colocar em prática, a fim de que essas coisas nos aprovem e demonstrarmos que nós não somos mais os mesmos. E eu tive uma oportunidade essa semana que eu tive um mal entendimento com uma pessoa muito amiga minha, muito amiga mesmo. De certa forma ela foi infeliz em algumas situações, em algumas colocações, aquilo me magoou e ela entendeu que foi excessivo em algumas partes, me pediu desculpa, pediu, sabe, tentou se aproximar e a minha natureza animal, ela se afastou, sabe, e Deus ele trabalha no meu interior da seguinte forma, assim, você não quer evoluir? Você não quer crescer? Cadê a outra face? Cadê, sabe, o lado prático daquilo que foi ensinado? Quer a capa? Leve também a túnica, sabe? Cadê aquilo que você precisa exercer para mostrar que você é uma nova criatura? Cadê os princípios de Cristo em você? Cadê o amor? Cadê o meu amor em ti? A fim de demonstrar para as pessoas que você já não é mais o mesmo? E quando eu tive a oportunidade, eu tive que ir contra a minha natureza monstruosa, animal, que é sanguínea. E Deus, ele muda todo o interior. E isso surpreende até a pessoa que espera uma atitude nossa. E Deus é tão bom, na sua multiforme graça, que as pessoas esperam algo de nós e a gente vem totalmente diferente. E sabe o que isso me faz entender? Que o amor de Deus em nós constrange aqueles que assim esperam uma atitude adversa daquela que deveríamos ter. Em outras palavras, o amor de Deus em nós constrange aqueles que esperam uma atitude do nosso velho homem. Quando te demonstra Jesus em meio às atitudes, as pessoas que nos fizeram mal, que atentaram contra nós, se sentem constrangidas pelo amor dele que habita em nós. E isso aí faz com que nós avancemos. Novas portas se abrem, novas fases são apresentadas, pois é necessário uma demonstração prática dos ensinamentos de Cristo. O perdão, o amor, a compaixão, a solidariedade, sabe? A amizade. Tudo aquilo que sustenta a estrutura de Cristo em nós. Sabe? É fazer com que as pessoas se surpreendam com uma atitude que é diferente do velho homem, daquele que já morreu em Cristo. E novas atitudes têm que ser apresentadas. E assim será. Novas fases virão. Pois Deus ele colocou no meu coração essa passagem de Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, Deus ele está falando aqui de ciclos. Tudo vai passar, tudo passa. Sabe, os céus passarão, a terra passará, tudo, a nossa vida passará. As nossas fases sempre se transformam e passam a fim de que novas etapas se apresentem para aqueles que assim querem evoluir e avançar de pouco a pouco, passo a passo, de tempo em tempo, a fim de que nos aproximemos a cada vez mais
da presença dele e mais perto dele nos apresentemos para outras pessoas, por assim andar bem perto, bem próximo, e não ficarmos presos numa fase só. Fase do egoísmo, fase sabe, do pecado, a fase do velho homem, a fase da prostituição, a fase da mentira, a fase do engano, a fase, sabe, do homem que ninguém acredita, a fase do homem que praticamente já está morto. E essa fase aí que Deus ele quer findar, quer acabar. É essa fase que Deus ele quer fazer com que nós a deixemos para o passado, para o mar do esquecimento, e que avancemos para as fases que assim apresentarão. E isso ficou no meu coração, porque eu estou entendendo que uma nova fase vai vir na minha vida, assim como outras já passaram. Isso me fez lembrar agora aqui que quando eu comecei eu tinha uma nova, era uma outra fase, era um outro momento. E assim foram outros momentos da minha vida, tanto de lugares físicos, tantos ao lado de algumas pessoas que entraram na minha vida e saíram, assim como eu entrei e saí na vida de algumas pessoas que me trouxeram aprendizado, conhecimento, me trouxeram, de certa forma, algum tipo de experiência, algum tipo de troca, assim como eu troquei com muitas pessoas. E hoje eu me vejo, sim, também avançando para uma nova fase, pois essa fase é uma fase nova na minha vida, pois até um tempo atrás eu comecei esses vídeos assim, numa fase que eu não sabia onde ia. E hoje, nesse tempo presente, eu não sei aonde eu vou. Pois quem sabe é Deus, mediante a vontade dele no meu coração, mediante a vontade dele na minha vida. E isso só vai ser possível se eu não parar, se eu não desistir, se eu não retroceder, se eu não abandonar. Pois o mês de fevereiro já está acabando, praticamente já estamos na metade, já passamos da metade. E novas fases virão se nós não desistirmos, assim como os dias que se apresentam. Se nós não retrocedermos, se nós acreditarmos a cada vez mais no propósito de Deus, nos planos de Deus nas nossas vidas, a gente vai ver fases sobre fases. E se usarmos de praticidade daquilo que Deus nos ensinou, se usarmos, sabe, da verdade dele, de maneira prática e usual, no nosso cotidiano, com aqueles que assim desejam, isso vai mudar toda a nossa história. Talvez você precise mudar a sua fase, que por hora você não consegue sair dela. E é nesse momento que vem o ajudador, sabe, o Espírito Santo, para poder te auxiliar, interceder por você, a fim de que você rompa, saia dessa fase, desse ciclo que por hora tem te impedido a ver um novo horizonte, um novo sol, uma nova oportunidade, uma nova vida. E essa mensagem ela abre uma dicotomia assim, porque há fases e períodos e ciclos que pessoas precisarão lutar para sair. Vai ter que achar a saída por si próprio, pois Deus já deu o caminho. E só a mudança da nossa mente, a mudança da nossa atitude, das nossas atitudes, farão com que nós saiamos desse labirinto que nós mesmos entramos. Pois o abismo puxa outro abismo, e um labirinto puxa outro. Então preste atenção, não vá tão longe ao ponto de se perder e não sair onde está a saída. Busque em Deus conhecimento, luz, para que você saia das trevas e ande na sua luz transparente, na transparência da alma, sabe? Na evolução do seu ser. E que você viva de fases em fases, de graça em graça, sabe? De evolução em evolução, de estágios em estágios, de crescimento após crescimento. E que a sua mente ela venha criar blocos espirituais, camadas espirituais, a fim de que o seu nível aumente, sabe? Que você construa escadas diante daquele que o convida para conhecê-lo cada vez mais. O que eu quero dizer aqui, Deus ele me trouxe uma revelação aqui, que isso vai acontecer para aqueles que assim
tenha os ouvidos atentos e a fé efervescente, ao ponto de acreditar que Deus, Ele vai tirar muitas pessoas de ciclos que estão passando por não merecer. Deus, Ele vai vir com justiça, Deus vai vir com a provisão e vai vir com a cura, tirando você dessas fases que parecem ser eternas. Viva em busca de conhecer novas fases, conhecer novos ciclos que Deus tende a nos apresentar. Lute para sair de ciclos que já não te pertencem mais, ciclos de destruição, ciclos de morte, ciclos, sabe, do caos, do abandono, ciclos de trevas sobre trevas, ciclos de escuridão, ciclos das quais te fez perder a esperança e a crença de que Deus virá para te resgatar, te salvar. E uma coisa eu posso dizer para você com toda a certeza da minha alma: um coração quebrantado e contrito jamais desprezará o Senhor, se você tiver humildade suficiente de dobrar o teu joelho. Sabe o que significa dobrar o joelho? É um gesto de humildade. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Pois eu não entendo, tem pessoas, às vezes até eu mesmo não tenho um gesto de humildade diante de Deus. Eu quero orar sentado, eu quero orar em pé. Às vezes eu só me conecto. Às vezes Deus quer quebrar o nosso orgulho, quer que nós nos dobremos, quer que nós confessemos que nós somos limitados e sem Ele não somos nada, para que Ele venha e nos honre. Pois aquele que se humilha diante do Senhor, o Senhor vos exalta. Então tenha humildade de entrar no seu quarto em oração, prostre seu joelho e peça: Deus, me tira desse ciclo que não sai da minha vida, me tira desse ciclo do vício, me tira desse ciclo que me impede de avançar, de viver algo novo, de ver a luz. Me tire do ciclo, Senhor, da mentira, me tire do ciclo da escuridão, me tire do ciclo, sabe, do egoísmo, me tire do ciclo do abandono, me tire do ciclo, sabe, da devastação da minha alma, me tire do ciclo que destrói a minha vida. Seja humilde ao ponto de abrir o seu coração e falar: Deus, sem o Senhor eu não posso e não consigo, eu já tentei. Liberta-me, traga a tua vida para o interior da minha alma, reacenda a luz dentro da minha mente, dentro do meu coração. Me faça, Senhor, conhecer um novo ciclo de vida, um ciclo que me faça sorrir, um ciclo que me faça sonhar, um ciclo que me faça acreditar que somente o Senhor é Deus, somente o Senhor fez aquilo que ninguém pôde fazer, e que novos ciclos se apresentem, que novas fases cheguem, sabe, a fase de um novo trabalho, a fase de uma família, a fase de um filho, a fase dos sonhos e a concretização de todos, sabe, do teu ministério, sabe, dos teus bens, da tua casa. Não falo em questão material, mas que uma fase se apresente de uma maneira interna, que você reconheça que já não é mais o mesmo, que a sua vida esteja pautada naquilo que Deus fez e continuará fazendo, pois passarão os céus e a terra, pois a palavra de Deus jamais passará. É isso que Deus quer que nós reconheçamos, que a palavra dele é eterna e as promessas dele jamais passará por nós, porque ele que prometeu, ele é fiel e justo para se cumprir. Pois nós temos que acreditar em tempo, fora de tempo, que se ele nos prometeu, ele vai cumprir. Pois vai passar tudo, vai passar todas as fases da terra, dos céus, dos mares, passarão todas as coisas, todas as fases difíceis, mas a promessa de Deus nas nossas vidas jamais passarão. As promessas de Deus nas nossas vidas jamais passarão. A promessa que Deus fez jamais passará, porque Ele honra com a sua palavra e com a sua promessa. Então, se Deus tem prometido algo para você, Ele vai cumprir, Ele vai fazer, Ele vai realizar. Então, diagnoste
Identifique o que te impede de conhecer o novo de Deus, uma nova fase dele, para que você veja novas coisas se apresentando. Pois eu tenho certeza e fé que Deus ele tem sempre infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos, pelo poder da sua palavra, pelo poder que há na sua presença em nossas vidas. Tá bom? Fique com essa palavra no seu coração. Avance, rompa, continue, coloque em prática tudo aquilo que é anseio do seu coração. Seja humilde diante da presença de Deus. Coloque todas as suas questões diante dele, pois um novo ciclo vai se fechar. Vai chegar um ciclo de cura, transformação, justiça, milagres. Vai chegar um novo ciclo de talentos, dons, bênçãos, bens, sabe? Vai chegar um novo ciclo de vida, e essa é a de Deus dentro de nós. Tá bom, gente? Obrigado aí todos que assim acompanham, vocês que se inscreveram, curtiram, comentaram, compartilharam. Gratidão. Ainda estou um pouco gripado, mas vambora. Deus está no controle de todas as coisas, pois passaram os céus e a terra, mas a palavra dele jamais passará. Tem uns links aí para quem gosta de ler, se identifica com leitura, tem leituras variadas. São alguns livros que eu já publiquei, alguns que eu pretendo publicar. Esses livros, o lucro é convertido, parte dele, né, é convertido em doações, né, das quais ajudam as pessoas que precisam de alimento, comida, qualquer coisa que possa chegar em alguém. Mas ultimamente tem ficado difícil, as pessoas não têm atentado para a literatura, mas estão aí. Eu sempre falo, mas eu vou deixar os links de alguns lugares que assim eu conheço, que vocês possam ajudar de forma direta. Mas também não se prenda a isso, sabe? Quer ajudar alguém? Vá no seu guarda-roupa, doe as roupas velhas, vai no seu armário, ajude alguém próximo da sua vizinhança. Sempre tem alguém na sua vizinhança que precisa de alguma coisa, sabe? Se não quer fazer, leva numa igreja mais próxima, ou leva numa instituição, no centro, leva onde as pessoas precisam, porque a espiritualidade, Deus de maneira espiritual, está muito além de questões religiosas. Essas dissensões aqui, um homem que fez, pois Deus ele não faz acepção de pessoas, nem dos judeus, nem dos gregos. Isso quer dizer Deus não se importa. Deus ele quer que a humanidade seja alcançada por meio daquilo que opera em nós, que é o seu poder, que é a sua graça e a manifestação da sua presença. E em breve teremos novidades no canal. Deus ele tem movido algo no meu coração, e em breve, com a resposta dele, eu vou estar trazendo aqui essas novidades, tá bom? Gente, obrigado. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. E até o próximo vídeo. Fica com Deus aí.